Bom, pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E neste vídeo aqui eu vou estar reagindo a um vídeo sobre as passagens mais bizarras, mais estranhas da Bíblia, tá? Na verdade, o título do vídeo é As Histórias Mais Perturbadoras da Bíblia. Então eu vou estar reagindo a esse vídeo aí e vendo algumas coisas junto com vocês. E vai ser algo que eu acredito ser bem divertido. Então vamos lá. Deixa eu colocar já aqui o vídeo para rodar. Eu não assisti o vídeo ainda, tá? Eu vi só o começo, mas eu creio que é bem bacana mesmo. Deixa eu Por colocar o fone vermes. pra ouvir. Herodes Agripa I, neto daquele Herodes que tentou matar O Jesus, rei era um rei comido por poderoso vermes. cercado de luxo, influência e bajulação. Foi ele, inclusive, quem mandou matar o apóstolo Tiago, irmão de João, e depois tentou fazer o mesmo com o apóstolo Pedro. Certo dia, ele aparece com roupas brilhantes, literalmente reluzindo, e se posiciona diante do povo para fazer um discurso. E é aí que acontece aquilo que Herodes mais gostava. A multidão começa a gritar, exaltando ele como se fosse mais do que um homem. Ele não se opõe, não corrige, não rejeita, simplesmente aceita aquela adoração como se fosse natural. Só que Deus estava olhando, e Deus não divide sua glória com ninguém. Na mesma hora, um Exatamente. anjo do Senhor o atinge, o rei cai e seu corpo começa a ser consumido por vermes, de dentro para fora. Uma morte lenta, nojenta e humilhante. Eles A Bíblia não fala exatamente que ele foi comido por vermes, né? É bichos, fala bichos, né? Depende da versão também. Tá? Foi comido por bichos, por vermes, mas não fala exatamente que tipo de vermes era esse, mas a gente imagina até então, né, o tipo de verme que era. Tá? E a questão da glória de Deus, né, tá? O povo estava falando que era a voz de Deus e não voz do homem. Então, e ele aceitou isso, ele recebeu isso para ele, ao invés de dar glória a Deus, ao invés de glorificar a Deus por conta disso. Tá? E ele aceitando isso, né, acabou vindo essa consequência aí para a vida dele. O povo lançou e ele recebeu. Então, as consequências. E você pode estar vendo essa passagem dentro da história aí. Ela é breve, bem pequena, é só, acho que uns dois versículos ali. Dois, três versículos em Atos, né, 23. Atos 23, mas começa ali um pouco antes. Eliseu e as ursas. Eliseu, um Essa aqui, gente, é muito bizarro mesmo, tá? Há versões que falam que foram crianças, mas nessa versão aqui, nessa história que ele vai falar jovens, mas há passagem que fala que foram crianças, 42 crianças. profeta de Deus, seguia tranquilamente por um caminho em direção à cidade de Betel, quando de repente surgiu um grupo de jovens. Eles começaram a zombar, escarnecer e debochar dele, gritando: sobe careca, sobe careca. E então a resposta divina vem. Eliseu se vira, encara aquele grupo e os amaldiçoa em nome do Senhor. Na mesma hora, duas ursas saem do meio do mato e avançam contra eles. O resultado foi trágico. 42 jovens foram despedaçados. Eu sei que à primeira vista pode até parecer uma punição muito dura por apenas uma piada de mau gosto sobre a aparência do profeta. Mas não era só isso. Eles estavam demonstrando desprezo por Eliseu, por Deus e por tudo aquilo que ele representava. Naquela época, Betel era um centro de idolatria. E aqueles jovens não estavam apenas rindo, estavam rejeitando a autoridade de Deus, zombando do próprio Deus que havia levantado Eliseu como profeta. Pão assado em fezes. Ezequiel é aquele tipo de profeta que Deus simplesmente escolheu para viver coisas Essa aqui eu não tinha parado para reparar, tá? Eu não reparei essa história aqui de Ezequiel. bem únicas. Para Ezequiel, ele falou Ezequiel, mano. Olha, eu perdidaço aqui. e aqueles jovens não estavam apenas rindo, estavam rejeitando Eliseu como profeta. Pão assado em fezes. Ezequiel é aquele tipo de Ezequiel. Tá? Ezequiel 4:12, em outra passagem se encontra em 2 Reis, né, capítulo 2, 23 e 24. É muito bizarro essa história das crianças também, tá? A gente que queira justificar, dizer que Deus é mau por conta dessa passagem, que Deus é mau por conta que matou 42 crianças, permitiu que 42 crianças morressem, né, tendo devoradas por ursas, né? Mas se era criança ou se era jovens, né? Imagina, 42 jovens no meio do mato, né? E apenas um homem. O que é que esses jovens não podiam fazer? Tá?
Podia ser adolescente também, eu já fui adolescente, talvez você está assistindo é adolescente, ou você já foi adolescente, sabe que adolescente também é terrível, ainda mais em um tempo onde as pessoas eram terríveis também, muito terríveis, igual ele citou no vídeo aqui, que era ainda de uma cidade, né, que o pecado estava nas alturas, então ninguém sabia ao certo o que aqueles jovens poderiam querer, a intenção deles em fazer algo com o Eliseu. Ninguém sabe, tá? Não vamos colocar palavras onde não há, mas dá para imaginar algo e não querer dizer que Deus é terrível por conta disso, tá? Mas dá para meditar e ver que toda ação, né? Toda ação tem uma reação. Tudo tem uma consequência. Então, por mais pequena que ela seja, pense bem em tudo, em qualquer coisa que for fazer, pense bem. Profeta que Deus simplesmente escolheu para Pão viver coisas assado em bem fezes, únicas. cara. Para Que começar, isso? Deus manda ele deitar de um lado por mais de um ano para representar o peso do pecado de Israel. Enquanto estava lá, ele teria que encenar 390 dias, 390 anos de pecado da casa de Israel. Deitado somente do lado esquerdo, mais de um ano deitado somente de um lado. Tá pensando que ser servo de Deus é fácil, irmão? Tá pensando? Eu tenho posição certa para dormir, cara. Eu não conseguiria dormir assim. Não conseguiria ficar muito tempo deitado assim, tá? Eu tenho posição exata. Que eu só consigo dormir se eu estiver naquela posição exata. Aí eu fico rolando na cama, rolando até ir para a posição certa e consigo dormir. Há casos que a gente consegue sim dormir em uma posição um pouco diferente, mas isso é bem demorado. Mas o assunto aqui não é esse. Mas para você ter noção que ser servo de Deus, ser profeta, servir a Cristo, não é uma missão fácil, não é um serviço muito simples, né, em alguns casos, em determinados casos, igual muitos acham, tá? um cerco militar, construir maquete de Jerusalém cercada e, ao mesmo tempo, comer uma ração mínima de comida. Tudo para simbolizar a fome e o sofrimento que o povo enfrentaria. Só que não para por aí. No meio desse teatro profético, Deus dá outra ordem. Faz pão. Até aí tranquilo. Mas vem o detalhe desconcertante. Esse pão deveria ser assado usando fezes humanas como combustível. Ou seja, era para cozinhar usando fezes humanas no lugar da lenha. Na mesma hora, Ezequiel se desespera e clama: Ó Senhor soberano, jamais me contaminei. Desde a infância nunca comi animais mortos por doença ou despedaçados por outros animais. Nunca comi carne alguma proibida pela lei. E Deus então dá um alívio. Tá bom, usa fezes de vaca no lugar. Agora nos perguntamos, qual o sentido de tudo Nossa. isso? O Senhor estava buscando deixar uma coisa bem clara. Do mesmo jeito que aquele pão seria preparado de forma nojenta, suja, impura, assim também seria a vida do povo de Israel no exílio. Eles comeriam comida impura, passariam vergonha, humilhação, fome e miséria. Era uma ilustração chocante do colapso espiritual, moral e social de um povo que virou as costas para Deus. O rei que virou bicho. Rapaziada, tá vendo? Nabucodonosor foi o homem mais Essa foi tensa. Essa passagem eu não tinha visto ainda, não. Talvez eu já tinha lido ela, mas nunca tinha analisado, né, essa parte das festas. Então, essa é tenso, entendeu? E quantos de nós não estamos vivendo isso, né? Quantos povos não estão vivendo essa situação, tá? Vivendo praticamente na merda. Merda em questão de pecado, tá? Um verdadeiro nojo à sociedade. A gente vê aí o caso, né, do vídeo do Felca que viralizou sobre a adultização, e aquilo ali é somente a ponta do iceberg do que é o Brasil, do que é o mundo e o quão terrível é, tá? Porque ali ele fala de crianças, né, que está vivendo a vida de adultos, está sendo antecipando o tempo delas muito antes, né, do que é o correto. Mas há casos muito mais terríveis denunciados aí pela AME também. Lembra? Acho que não me recordo muito bem se foi 2022 ou 2023 ou até 2024 mesmo, tá? Não me recordo muito bem. Mas a AME também fez uma denúncia através da sua música, né? Do tráfico de crianças ou abuso infantil e tudo mais. Então isso chega a ser nojento, chega
a ser... eu ia falar uma palavra aqui, mas é muito forte. Então, a gente vive isso, tá? Nós, pessoas comuns, talvez não vê, mas Deus vê todas as coisas e aos olhos do Senhor, meu, isso deve ser muito, mas muito nojento mesmo. E essa outra parte aqui, né, desse poderoso do rei, mundo na sua época, dono o rei que virou bicho. Não é que exatamente virou bicho, se eu não me engano, mas que ele comeu até capim, mato, alguma coisa assim. Vamos ver. de um império gigantesco, de riquezas absurdas e de uma cidade que era uma das maravilhas do mundo antigo, Babilônia. Um dia ele sobe no terraço do palácio. Ah, não, isso não. Olha para tudo aquilo, muralhas gigantes, templos, jardins suspensos e diz: vejam, a grande cidade da Babilônia. Com meu próprio poder construí essa cidade para ser o centro do meu reino e para mostrar o esplendor da minha majestade. Só que tem um detalhe: Deus estava ouvindo. Na mesma hora, Nabucodonosor perde completamente a sanidade. A mente dele colapsa. Ele sai andando como um animal, se afasta das pessoas, some do convívio humano. Começa a comer capim como um boi, o cabelo cresce tanto que parece penas de águia, as unhas ficam enormes parecendo garras e o grande rei fica totalmente assustador. E assim fica 7 tempos vivendo como um animal selvagem, isolado, humilhado, até que finalmente a ficha cai, ele levanta os olhos para o céu e louva e adora o Altíssimo e honra aquele que vive para sempre. Na mesma hora, a sanidade volta, o reino é restaurado e Nabucodonosor aprende do jeito mais doloroso possível uma lição que vale para qualquer ser humano. Deus humilha quem quer se exaltar e exalta quem se humilha. O voto de Jefté. Jefté foi aquele tipo de pessoa que no meio do desespero faz uma promessa que ninguém deveria fazer. Ele estava prestes a entrar em uma batalha decisiva contra os amonitas e, querendo garantir a vitória, promete: se entregares os amonitas em minhas mãos, darei ao Senhor o que sair primeiro de minha casa quando eu regressar vitorioso. Eu o oferecerei como holocausto. Sem pensar nas consequências, sem medir palavras, ele faz um voto aberto, perigoso e completamente imprudente. E aí vem a tragédia. Jefté vence. Não por causa desse voto absurdo, Deus entrega os amonitas nas mãos dele. E quando ele volta para casa, a sua única filha sai dançando, feliz, comemorando a vitória do pai. O texto não deixa claro o que aconteceu depois, mas há quem defenda que ela foi de fato sacrificada literalmente como um holocausto humano, algo que Deus jamais pediu e que na verdade ele abomina. Outros acreditam que ela não foi morta, mas foi entregue a uma vida de dedicação total a Deus, sem casamento, sem filhos, sem descendência. Eles dizem que o texto dá pistas disso, já que ela pede 2 meses para chorar, não a própria morte, mas a sua virgindade, ou seja, o fato de nunca se casar e nunca ter filhos. De qualquer forma, o peso da história é absurdo, é triste, é desconfortável e carrega um alerta. Perdemos muitas bênçãos por não conhecermos realmente o Deus a quem servimos. Se Jefté conhecesse realmente o Senhor, não faria um voto de tolo. A morte dos primogênitos. Imagina essa cena. Meia-noite, silêncio total. De repente, algo terrível acontece. Em cada casa do Egito, alguém morre. Todo primogênito, sem exceção. Desde o filho do faraó, herdeiro do trono, até o filho da serva que trabalha moendo trigo. E também o primeiro filhote dos animais nos estábulos. Ninguém foi poupado. E então o silêncio vira grito, desespero. Um choro coletivo toma conta do país inteiro. Tudo isso porque Deus não tinha sido ignorado nenhuma, nem 2, nem 3 vezes. Foram 9 avisos, 9 pragas, 9 chances, água virando sangue, rãs, piolhos, moscas, peste dos animais, feridas, chuvas de pedras, gafanhotos, trevas, e em todas elas Faraó endureceu o coração, não deixando o povo que pertencia ao Senhor ir embora. E então veio a 10ª praga, o limite. As casas que tinham sangue do cordeiro nos batentes foram poupadas, mas para quem resistiu, a madrugada virou tragédia. Uma dura lembrança de que desafiar a Deus sempre tem um preço, e essa, sem dúvida, é uma das histórias mais perturbadoras da Bíblia. Ló. E se você não sabe, logo em seguida é aí que começa a comemoração da Páscoa, tá? Quando o povo sai do Egito e a partir disso começa a Páscoa, entendeu? Se você dá uma lida lá, você
Você vai entender e muito suas bem. filhas. Depois que Sodoma é destruída, Ló foge com suas 2 filhas para viver isolado em uma caverna. Elas, preocupadas porque naquela região não havia homem com quem pudesse ter relações íntimas, tomam uma decisão completamente absurda. Embebedam Ló e têm relações com ele. Não apenas uma, mas 2 vezes, em noites seguidas. O resultado dessa atitude altamente pecaminosa são 2 filhos, que mais tarde se tornam os patriarcas de 2 povos que teriam uma longa história de conflito com Israel, os Moabitas e os Amonitas. Essa história é tão desconfortável quanto trágica. Ela expõe como o distanciamento de Deus pode levar as pessoas a tomarem decisões moralmente distorcidas, escolhas que em qualquer circunstância normal seriam completamente impensáveis. Ou seja, tá? Essas ações que o povo tomou em momentos radicais ali teve consequências, né? Até para pessoas que não tinham nada a ver. Uma começando por Abraão, né, que não era para ter levado Ló, né, mas ele levou Ló. E a consequência, né, de tudo isso, que Ló já teve que fugir lá de Sodoma, por conta que Deus ia destruir a cidade. A mulher dele olha para trás, vira estátua de sal. Aí vem essas filhas dele que se deitam com ele. E acontece de ter esses 2 filhos que vêm, né, 2 povos aí à frente que se tornam inimigos de Israel, né, atrasando muitas coisas, muitos planos, né, sendo um peso, ou na verdade sendo uma pedra no caminho do povo de Deus. Mulheres saíram de Sodoma, mas Sodoma não saiu delas. A concubina do Levita. Essa é, sem exagero, uma das histórias mais sombrias de toda a Cara, Bíblia. essa E, quando eu li, eu sinceramente, falei, ela não está meu, ali por acaso. O que essa é acontece muito aqui é um tensa. retrato chocante do que uma sociedade se torna quando vira as costas para Deus. O cenário começa assim. Um levita, alguém que teoricamente... Cara, deixa eu falar algo aqui, tá? Uma sociedade, um povo sem Deus já é tenso, tá? Mas vamos lá. Nós sabemos que a sociedade ela é constituída por leis, tá? Imagina uma sociedade, um povo, uma cidade, um país que não tenha lei, onde as pessoas é livre para fazer o que quiser, onde não há cobrança para nada e que vai depender apenas do caráter e da consciência de cada um. Quantas crueldades faríamos? Vou falar todos nós, gente. No momento de raiva, né? No momento de adrenalina, no momento de medo, de tensão. Quantas coisas cruéis não faríamos? Há muitas coisas que é a lei que nos impede de fazer, tá? E muitas coisas também que é um coração que Deus quebranta, que é uma pessoa que tem Deus na vida, tá? Então, assim, se não houver consequências, as pessoas fazem o que bem entender, o que bem querer, né? Então, assim, isso aqui é um retrato bem disso, de crueldade que as pessoas podem fazer. Porque já tendo lei, já tendo consequências, punições, as pessoas já fazem coisas terríveis e absurdas. Imagina não tendo nada disso. deveria ser um exemplo, está viajando com sua concubina. Eles precisam de um lugar para passar a noite e acabam parando na cidade de Gibeá, que pertencia à tribo de Benjamim. Detalhe, era uma cidade de israelitas, gente que em tese... Calma aí, ele tá errado essa história aqui, O que gente. acontece aqui é um retrato chocante do que uma sociedade se torna quando vira as costas para Deus. O cenário começa assim. Um levita, alguém que teoricamente deveria ser um exemplo, está viajando com sua concubina. Eles precisam de um lugar para Tá passar a certo. noite e acabam parando na cidade de Gibeá, que Tá pertencia... certo, porque no começo ele vai atrás da sua concubina, né? Sua concubina sai de casa e ele vai sozinho atrás, e ela tá na casa do pai, e ele traz ela de volta consigo. Tá certo então, tá errado não. a tribo de Benjamim. Detalhe, era uma cidade de israelitas, gente que em tese Gibeá, conhecia a lei de israelita. Deus, mas na prática estavam completamente corrompidos. Quando eles estão hospedados na casa de um idoso, durante a noite, um grupo de homens da cidade cerca a casa e começa a bater na porta, gritando que querem o levita para abusar dele. Exatamente, eles... Cara, olha isso aqui.
Tá. Traga para fora o homem que está hospedado com você, para que tenhamos relações com ele, tá? Temos uma história lá atrás que acabamos de ver também, né? Se encaixa naquela de Ló, que foi quando os homens de Deus, né? Os homens de Deus são os anjos, foram avisar Ló, né? Que Deus ia destruir a cidade, que foram salvar Ló e sua família, tá? E o povo lá de Sodoma, o povo daquela cidade, vendo aqueles homens, né? Queria invadir a casa, né? Queria abusar dos homens, igual nessa história aqui, tá? Queria abusar dos dois homens de Deus. E a consequência eles receberam. Então, isso aqui Queriam parece ser comum nessa época, né? Apesar que a questão dos dois anjos de Ló é bem mais para trás. Mas é o que eu falei, né? Quando não há lei, quando não há consequências, as pessoas muitas das vezes fazem o que bem entender, o que bem quer. violentá-lo. E aí vem uma das partes mais revoltantes. O levita, no auge da covardia e do egoísmo, simplesmente joga a mulher dele para fora. Entrega ela como se fosse um pedaço de carne, para saciar a fúria e a... Na verdade, se eu não me engano, foi o senhor, o velho lá da casa, ele que ofereceu, ele falou os homens, né? Ao invés de levar o, o levita para levar a filha dele, deu a filha do homem e a concubina, né, a concubina do levita para ser abusada. Mas nesse caso, né? Será que foi covardia? O que você faria? Será que você brigaria, lutaria até a morte, mas protegeria as mulheres? Ou você pensaria, se eu for para lá, eu vou morrer em vão, também de qualquer jeito. E eles vão entrar e vão abusar, né, das mulheres e do homem que estava na casa. Tá. Talvez, estou falando isso aqui são pensamentos, não é que está escrito na Bíblia, tá? Mas no meu caso, mano, não pode usar de covardia nessas horas, não. Se põe na porta lá e só passa aqui. Eles queriam o homem, na verdade, né? Eles queriam abusar do homem. Então, cara, sair pra fora não vai deixar ser abusado. Nesse caso, é vida ou morte. Matam os dois e vai morrer de qualquer jeito, então. Mas pelo menos protege a mulher, protege as mulheres, entendeu? É o meu pensar, não sei qual que é o pensar de vocês. perversão daqueles homens. O que acontece depois é de partir o coração. Eles Isso aqui abusam é dela a noite macabro, inteira, tá? sem parar, até que ao amanhecer ela não aguenta mais. Cai exausta, destruída e morre na porta da casa, estirada no chão. De manhã, o levita sai e encontra o corpo dela ali, jogado como se fosse lixo. E a frieza dele é tão absurda que, sem demonstrar o mínimo traço de humanidade, simplesmente coloca o corpo sobre o jumento e volta para casa. Ao chegar em casa, o levita faz algo que ultrapassa qualquer limite da sanidade. Esquarteja o corpo da mulher em 12 pedaços e envia cada pedaço para cada tribo de Israel. Ele queria que todo Israel visse com os próprios olhos até onde eles tinham chegado. Israel sem Deus, sem liderança, sem lei, sem aliança, havia se tornado uma nova Sodoma, uma sociedade apodrecida moralmente, espiritualmente falida e socialmente destruída. Esse acontecimento entrou até mesmo para a história de Israel como uma vergonha nacional, sendo citada 2 vezes pelo profeta Oséias. Aminon e Tamar. Aminon, filho de Davi, se apaixona por sua própria meia-irmã, Tamar. Mas isso não é amor, mesmo que incestuoso, é obsessão, é desejo doentio. Ele finge estar doente, arma uma situação para ficar sós com ela e, quando consegue, força Tamar. Ele abusa da própria irmã e, para piorar, logo depois de fazer isso, ele simplesmente a rejeita. Expulsa ela da casa como se Tamar fosse uma intrusa indesejada. O texto descreve a dor de Tamar. Ela sai chorando, rasga as roupas que simbolizavam sua honra e se cobre de cinzas. E o que o rei Davi faz? Nada. O pai dos dois fica indignado, mas não toma nenhuma atitude contra o herdeiro do trono. Absalão, irmão de Tamar, fica cheio de ódio. Guarda esse ódio por 2 anos e depois mata Aminon. A família real de Israel vira um campo de guerra emocional, moral e físico. Por que isso está na Bíblia? Para deixar muito claro que nem a família do rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, escapou das consequências do pecado não tratado, da falta de justiça, da omissão e da podridão que o desejo descontrolado gera.
canibalismo em Samaria, isolado, sem comida, sem saída. A fome não só era grande, era insuportável, desumana, apocalíptica. A situação chegou num nível tão absurdo que as pessoas começaram a pagar preços altíssimos por coisas que nem sequer eram comida, cabeça de jumento e esterco de pombo. Isso era o que estava sendo vendido nos mercados. Mas aí vem a cena que simplesmente ultrapassa qualquer limite da sanidade. Duas mulheres fazem um acordo. Hoje a gente come meu filho, amanhã o seu. E sim, elas fizeram isso. Mas no dia seguinte, quando chegou a vez da outra cumprir o combinado, ela escondeu o filho. O caso chega até o rei, que ao ouvir aquilo, rasga as próprias roupas em desespero. Sacrifício de crianças, influenciados pelos povos pagãos ao redor. É uma época tristeza mesmo, hein? Imagina. Especialmente os cananeus, os israelitas começaram a praticar algo simplesmente impensável: oferecer seus próprios filhos em sacrifício, queimando-os vivos em altares dedicados a um falso deus chamado Moloque. O ritual era simples e absolutamente brutal. Acendiam uma fogueira em uma enorme estátua de metal, com braços estendidos, até ela ficar em brasa. Então colocavam ali o bebê vivo, até a morte, um ato de crueldade indescritível, disfarçado de adoração. Isso não foi algo isolado. O próprio rei Acás, rei de Judá, descendente de Davi, fez isso. Levou seu próprio filho para ser queimado em sacrifício, seguindo os costumes repugnantes das nações pagãs. Sob seu governo, altares dedicados a deuses estrangeiros foram erguidos em cada esquina de Jerusalém. O templo do Senhor foi desprezado e a idolatria tomou conta da nação. Deus responde com uma das declarações mais fortes de todo o Antigo Testamento: isso jamais me passou pela mente. Ou seja, nem no pior dos cenários, nem na possibilidade mais distante, Deus cogitou que aquele povo, o mesmo que ele libertou do Egito, que ele guiou, protegeu e abençoou, pudesse afundar nesse nível de degradação. O sofrimento de Jó. No começo do livro de Jó, surge uma cena no mínimo desconcertante. Satanás aparece diante de Deus e lança um desafio. É verdade. Essa parte do livro de Jó também é algo que as pessoas usam muito para justificar e falar que somos piadas para Deus. Somos apenas instrumentos de teste para Deus. Entendeu? As pessoas utilizam muito, como eu falei do anterior, e desse aqui também, da passagem de Jó, tá? Que as pessoas usam como desculpa para dizer que Deus é mau. Como eu falei lá das 42 crianças ou jovens que morreram, né? Devorada por dois ursos. E vamos ver aqui também essa parte do sofrimento de Jó. Mas Jó tem bons motivos para temer a Deus. Tu puseste um muro de proteção ao redor dele, de sua família e de seus bens, e o abençoaste em tudo o que ele faz. Vê como ele é rico, estende tua mão e toma tudo aquilo que ele tem, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. E o mais chocante, Deus permite. Na mesma hora, a vida de Jó vira pó, perde todos os filhos, todos são de uma vez mortos em uma tragédia, perde todo o seu dinheiro, seus bens, sua riqueza, perde a saúde, fica com o corpo todo coberto de feridas, de cima a baixo. E a pergunta que fica é: por quê? O livro inteiro é um mergulho profundo, escuro e pesado no tema do sofrimento humano, no silêncio de Deus, no desespero de quem não entende o que está acontecendo. Jó não entende, seus amigos não entendem, e muitas vezes nem a gente entende. Mas uma coisa fica muito clara: nem sempre sofrimento é sinal de castigo, nem sempre Deus explica tudo. E às vezes a verdadeira luta não é contra o sofrimento em si, mas contra a tentação de abandonar a fé no meio dele. O livro de Jó não responde todos os porquês, mas deixa um recado bem claro: mesmo no silêncio, Deus continua sendo Deus, e às vezes ele permite o caos para nos ensinar coisas que o conforto jamais ensinaria. Agora eu quero saber a sua opinião. Qual dessas histórias bíblicas é a mais... Muitas das vezes a gente quer abandonar a fé, ou abandona mesmo, por coisas menores, por coisas bem superficiais, tá? E, cara, a gente vê aqui histórias magníficas, histórias terríveis também. E essa de Jó também é um exemplo, tá? De que, cara, é difícil de compreender Deus, mas a gente sabemos que no final Deus tem o melhor para nós, tá? Se você, depende, né? Se você, não for desobediente. perturbadora.